Opa, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa aula da unidade 1, né? A aula que está lá como material de vocês como aula em PDF. Eu peço licença para compartilhar os meus slides. Como eu falei para vocês, a gente vai versar sobre temas geradores, né? Saberes que vocês podem aproveitar em sala de aula, aí nas cidades de vocês, de como vocês podem aí estar relacionando esses saberes populares juntamente com a ciência, tá? Então, os tópicos dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre o que é senso comum e conhecimento científico, saberes populares e algumas definições, ok? Bom, saberes populares e a ciência. Vocês acham que tem alguma relação entre saberes populares e a ciência, gente? Quem que tem alguma... Vocês acham que um estudo científico, de repente, ele não pode começar a partir de um saber popular? Com certeza, né, professor? Tudo, às vezes, uma pesquisa é muito importante o saber popular, porque já abre ali um ponto específico para uma pesquisa, para um desenvolvimento, trabalhando numa base do conhecimento popular. Perfeito, muito bom. Por exemplo, os saberes das populações indígenas, né? Dos povos quilombolas, os povos tradicionais, né? Então, eles têm muita observação da natureza e, a partir destas observações, muita ciência, né, é realizada. Então, às vezes, muitas pessoas desprezam aquele conhecimento, né? Se pegar uma aldeia indígena, por exemplo, os pajés são verdadeiros médicos, né? Conhecem muito sobre como determinadas plantas podem curar diversas doenças, não é isso? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que são semi-alfabetizadas e constroem barcos, né, medindo ângulos, né, sem nunca ter assistido uma aula de matemática, né. Então, eu tenho meu avô era marceneiro de barco, meu avô era analfabeto, mas ele fazia barcos com todos os ângulos muito bem construídos e nunca afundou um barquinho que ele fez. Então, gente, é isso mesmo que o Auricélio falou aí, que a gente pode, e a ciência faz muito isso. Hoje, se vocês entrarem numa farmácia, cerca de 75% a 80% dos medicamentos que ali estão, ou vieram de alguma matriz natural, de alguma planta que foi utilizada, ou são inspirados, né, nesses conhecimentos tradicionais, ok? Bom, e aí a gente tem aí sempre, né, essa dicotomia, senso comum, X, né, conhecimento científico. Então, vocês podem observar aí várias figuras emblemáticas aí da história da ciência, né, da história da humanidade. Eu consigo identificar alguns aqui. Aqui eu tenho René Descartes, do penso, logo existo. Eu acho que esse cérebro aqui faz uma referência ao Einstein, né, porque quando o Einstein morreu, o cérebro dele foi guardado, né? Aqui eu acho que é o Santo Agostinho, talvez aqui seja o Leonardo da Vinci, enfim, a gente tem aqui talvez o Platão, a gente tem várias figuras aí, o Nietzsche, né, que na filosofia, né, é considerado aí um dos grandes, né, pensadores do século passado, do final do século passado, aliás, do início do século passado. Então tem várias, né, figuras emblemáticas aqui da ciência. Bom, então, com relação ao senso comum, só para a gente fazer aqui uma linha, né, o que é o senso comum? Geralmente ele é prático e pragmático, né, ele é direto, né, ele é empírico. Como é que ele é empírico? Por exemplo, um índio ele vai numa floresta, ele vai pegar alguma coisa numa árvore, e nessa árvore, ali na raiz daquela árvore, tem muitas formigas. Essas formigas são extremamente ácidas, produzem um ácido que queima a pele da gente, por exemplo. Então, o senso comum vai dizer que, para ele ir lá, ele vai ter que fazer algum procedimento para evitar aquelas formigas. Tá? Então, isso que a gente chama de empírico, a partir da observação. Se ele mastigar uma planta, vomitar, ter diarreia, ele já não vai mais, ele já sabe que aquela planta é tóxica para ele. Então, geralmente, o senso comum, ele vem desse conhecimento empírico, né?
Ele, de certa forma, ele é espontâneo e imediato, né? Ele é meio indisciplinado e ametódico. Indisciplinado por quê? Porque, assim, eu não tenho coragem de entrar no mato, pegar uma planta e mastigar, né? Eu não sei o que pode ter naquela planta ali, certo? Então, ele meio não tem um método, ele não tem um método, e também ele é um pouco indisciplinado. Superficial e incompleto, porque, assim, por mais que seja um conhecimento, e por mais que aquele conhecimento funcione, mas ele não sabe, assim, explicar os porquês daquilo, né? Então, o senso comum, ele não consegue explicar. A gente, por exemplo, vê muito na moda esse negócio das fake news. Eu mesmo tem fake news que os caras mandam que eu penso até que é verdade. Mas aquilo, às vezes, não é verdade, é um senso comum, é uma opinião de um grupo de pessoas, né? Tem uma linguagem mais natural, de fato, tipo linguagem de boteco, de barzinho, cada um fala bobagem, vai lá e fala o que quer. É muita mentira também, né? É subjetivo também, né? É um conhecimento subjetivo, que é o senso comum para mim, pode não ser para outras pessoas, né? E ele transmite-se de geração para geração. Então, por exemplo, a segunda geração, voltando ao exemplo da formiga, já não vai naquela árvore sabendo que tem aquelas formigas, já não vai, né, dar sopa para o azar, é isso? Então, são alguns elementos do que a gente chama de senso comum. Tá claro aí, gente? Bem explicado, professor, bem apontado aí. Qualquer dúvida podem perguntar. Muito obrigado. Já o conhecimento científico, ele tem um viés crítico, né? Por que é um viés crítico? Porque, por exemplo, o modelo atômico de Dalton, né? Se a gente for hoje, a gente pode fazer diversas críticas ao modelo de Dalton, mas na época que ele montou o modelo atômico dele, com os equipamentos que ele tinha naquela época, era o que dava para ele provar, né? Era o que dava para ele inferir naquela época, né? Então a gente critica. Outro dia eu estava vendo também que estão revisando algumas das teorias de Albert Einstein, enfim. Essa crítica ela acontece porque a ciência vai evoluindo, né? É metódico e imediato, né? Ele tem ali um método, né? Que ele é realizado, o método pelo qual a gente chega naquele conhecimento. Dar um exemplo para vocês que eu trabalho com plantas e fungos. Eu isolei uma substância química de um fungo, do penicillium, daquele fungo penicillium, isolei uma substância, tirei uma substância de lá. Então, lá, se eu for escrever um artigo sobre isso, vai ter que estar lá a metodologia. Para quem lê o artigo e quiser pegar o mesmo fungo e isolar a mesma substância, só basta ele seguir aqueles mesmos passos. Isso que a gente chama de metódico, tá? Possui uma metodologia. Né? Ele tem uma linguagem clara, né? Tem que ser bem explicado, né? De como aquele fenômeno aconteceu, analítico, tem que passar por análise, ele precisa ser racional, ele pode ser preditivo, você pode pensar, você pode predizer o que aquilo pode acontecer, é o que a gente chama de teoria, né? Você pode formular uma teoria e depois, na prática, essa teoria pode se confirmar ou não, né? Ele é provisório, como eu falei para vocês, as tecnologias estão aí, o que a gente entende hoje sobre modelo atômico, daqui a 100 anos pode ser completamente diferente, assim como o modelo de 100 anos atrás é diferente do de hoje, tá? E ele também tem o viés de ser objetivo, né? O conhecimento ele tem que ser objetivado, desculpem. Bom, mas como esses saberes populares podem nos ajudar? Já até comentei com vocês, né? Por exemplo, a questão da natureza. O conhecimento tradicional também atua como uma valiosa fonte de investigação científica e tecnológica, claro, né? Muita gente, inclusive, gente, só bota dinheiro numa pesquisa se tem uma indicação daquele conhecimento tradicional. Ninguém vai sair no mato pegando qualquer mato para estudar, para ver se acha ali um antibiótico, para ver se acha ali uma substância contra câncer, contra Covid, contra qualquer enfermidade. Sempre há um indicativo de uma comunidade tradicional, de um povo quilombola, né, de tribos indígenas, enfim. Por isso que é importante também preservar o conhecimento desses povos tradicionais, ou povos originários, né, como se fala hoje.
Então, por exemplo, saber das plantas nativas. Com certeza vocês aí no ensino fundamental, nos municípios, eu lembro porque os meus avós são do interior do Maranhão também. Quantas vezes eu ia passar férias e tinha a minha avó vinha com um chazinho, vinha com um remedinho de planta, nossa, era muito bom, e no outro dia a gente estava pronto para outra, né? Então, ó, com certeza vocês têm alunos que usam muito em casas, né? Em casa, medicamentos que vêm aí de plantas, um chazinho, né? Ou qualquer coisa desse tipo aí. Então, o saber sobre as plantas nativas em todas as culturas nos mostra que elas podem ser benéficas e também maléficas, tá? Tem plantas também que têm veneno, que matam, né? Algumas podem matar instantaneamente, enquanto outras podem curar. Então, essa riqueza aí acaba por atribuir um alto valor agregado à espécie, né? Então, a gente, às vezes, não é porque é natural, está na natureza, só tem benefício, não. Podem ser malefícios também, podem ter malefícios, tá? Precisa ter cuidado. Então, sobre o uso de plantas medicinais, ó, é uma boa para vocês iniciarem uma aula lá no ensino fundamental de ciências, né? Buscar aí informações, trazer o que os pré-adolescentes, né, que a gente tem lá no ensino fundamental, o que eles entendem, se eles já tiveram uma experiência, né? Aí, de repente, eles podem trazer a plantinha que a mãe deles ou a avó deles usam lá, trazer para a sala de aula, fazer uma investigação. Se a escola tiver um microscópio, olhar a célula da planta, enfim, a gente pode fazer um monte de coisa a partir, né, de um tema gerador. Então, por exemplo, hoje, se a gente pegar plantas medicinais, gente, 80% da população fez o uso de algum tipo de erva na busca de um alívio de alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. Acredito que todos que estão aqui na sala, um dia fizeram uso, né, aí de alguma plantinha medicinal. E aí os diversos fatores econômicos e sociais, às vezes são muito mais baratos, né, são os que têm mais colaborado com o desenvolvimento de práticas de saúde que incluem plantas medicinais. Então, às vezes, esses fatores econômicos pesam também, né? Por exemplo, se o cara lá está com uma dor de estômago, em vez de ir comprar um Xantinon na farmácia, ou de vai lá no quintal, pega um medicamento que possa aliviar essa dor, ou o boldo, né? Boldo é um Xantinon natural, gente. Vou tomar um chá de boldo, no outro dia está pronto para outra. E aí, ó, os fatores sociais, por exemplo, lá na África tem... Aqui não é muito diferente, não. A gente costuma apontar a África como exemplo de país pobre, né? Mas a gente pega o Brasil também, né? A gente vai encontrar também esse tipo de coisa, infelizmente, né? Mas, por exemplo, lá na África, muitos, né, usam, né, esse conhecimento porque não tem dinheiro para ir numa farmácia e comprar uma medicação. Então, tem aqui tanto as populações ribeirinhas, né, quanto os povos indígenas, são muito importantes, né? Esse conhecimento natural ele pode, né, nos ajudar na pesquisa com fármacos, né? Então, povos indígenas, seringueiros, agricultores, ribeirinhos, a gente são gente muito boa, né? Gente que nos ajudam muito, passando de geração em geração informações sobre, né, o conhecimento de plantas. E aí, ó, esses saberes populares, de um tempo para cá, eu diria até no início desse século, ele tem sido revalorizado, do uso de plantas medicinais. Por quê? A crescente aceitação do consumidor por medicamentos feitos a partir de plantas. Por exemplo, vocês sabiam que no SUS o próprio SUS já recomenda plantas medicinais, gente? Tem 10 plantas, ou 20 plantas, se não me engano, depois eu posso pesquisar isso para vocês, que já são mesmo, né, recomendadas, utilizadas pelo SUS, ou seja, o poder público já indica, né, aí o uso de plantas medicinais. E hoje nós temos muito mais aceitação. Tanto é que estão nas farmácias, inclusive. Você encontra o chá de maracujá nas farmácias, que é a maracujina, né, que é o xarope de maracujá. Você encontra o boldo lá vendido na farmácia, enfim. Hoje a aceitação é muito, muito maior, né?
E aí isso tem renovado o interesse da indústria farmacêutica na busca de compostos naturais, e aí com isso, né, a validação científica, né, de inúmeras plantas de uso popular. Então, os cientistas que não são bobos estão hoje já validando, né, o uso dessas plantas que esses povos já usam, ó, gente, há tempos, né, agora que a gente está aí utilizando, né, estão mais próximas de nós. É só para dar um exemplo de alguns medicamentos a partir de plantas, olha só, o óleo de copaíba, que é um anti-inflamatório, gente, natural, né, ação anti-inflamatória. A espinheira santa, para problemas intestinais, inclusive, gente, essa espinheira santa aí, ela consegue ter ação bactericida contra aquela H. pylori, né, aquela Helicobacter pylori, que é aquela bactéria horrível que a gente tem no estômago, né, que inclusive pode causar câncer de estômago, né, se não for tratado. Então, pessoal, a espinheira santa talvez seja a planta que foi mais estudada no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos, tá? Em função dela ter essa ação contra essa bactéria. E aí outras coisas que a gente coloca no quintal da gente, né? Orégano, manjericão, louro, alecrim, hortelã, a sálvia, o boldo, a babosa, a erva cidreira, são coisas que a gente pode ter aí no quintal da gente que tem inúmeras, né? Inúmeras aí finalidades. Só para dar um outro exemplo para vocês aqui, ó, a gente vai agora fazer aqui a última parte aqui das definições. Essa plantinha aqui, chamada Taxus brevifolia, ela produz, né, uma substância, né, chamada Taxol, essa molécula aqui enorme, o Taxol, que é vendido aí como Paclitaxel, né, uma injeção, né? Gente, isso aqui é um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro contra câncer de mama. É uma substância retirada de uma plantinha, né? Na verdade, tem fungos, né, que estão associados a essa planta que também produzem o Taxol. Então, olha só como o estudo, né, das plantas, né, e até mesmo de micro-organismos, né, pode nos ajudar a produzir substâncias que têm nos ajudado a combater câncer, por exemplo. Ok? Então, ó, a gente precisa diferenciar aí, a gente faz muita confusão de planta medicinal, droga vegetal, princípio ativo, fitoterápico. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, como a última parte dessa nossa aula, algumas definições. Então, o que é planta medicinal? É qualquer planta que possua substâncias usadas com finalidade terapêutica, ou que seja ponto de partida para a síntese de fármacos. Vamos supor que essa planta aqui é uma planta medicinal, que ela usa, que ela produz uma substância que é o princípio ativo de um medicamento contra o câncer. Mas vamos supor que ela não produzisse essa substância, que ela produzisse uma outra substância que não tivesse, por exemplo, essa parte aqui da molécula, essa partezinha aqui. Então, ó, ela seria o ponto de partida para a gente sintetizar essa outra parte da molécula. Então, a planta medicinal, ela é qualquer planta que possua substâncias ou que seja que essas substâncias sejam o ponto de partida para substâncias utilizadas com finalidade terapêutica. Ficou claro, gente, para vocês isso daí? Sim, professor. Tá bem explicado. Pode prosseguir. Ok, então isso é o que a gente chama de planta medicinal. Já a droga vegetal é a planta ou suas partes, né, folha, raiz, né, casca, após processo de coleta, estabilização e secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, se eu pego uma parte, isso aqui é o que a gente sempre faz, né? A gente vai lá, coleta uma folhinha, bota para secar, e aí faz um chá, pega a casca da aroeira, enfim, a gente pega qualquer parte da planta, fazer um processo de secagem e aí utilizar essa parte, né? A gente já chama de droga vegetal, ok? E aí o princípio ativo, né, já é a substância propriamente dita, né? Ou seria a substância, o grupo delas, quimicamente caracterizada, preciso caracterizar quimicamente, né?
cuja a ação farmacológica é conhecida e responsável, total ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos do medicamento fitoterápico, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a heroína, né, que é utilizado como, tanto a heroína quanto a morfina são utilizadas como substâncias que analgésicos, né? São analgésicos, inclusive, por exemplo, pacientes em estado terminal de câncer, né? Os médicos usam morfina para que o paciente tenha uma qualidade de vida, ele não sinta dores, né? Muito embora muito perigosos, tanto a morfina quanto a heroína, que elas causam dependência química, tá? Então, outras substâncias aqui, como a tebaína, codeína, pavaverina, codamina, então são princípios ativos, né? Já é a substância, né? O princípio ativo é aquela substância que causa o efeito biológico, ou um grupo delas, né? Que causam aí o efeito biológico, beleza? E aí o medicamento fitoterápico, hoje, como eu falei para vocês, já tem bastante nas farmácias, né? É um medicamento farmacêutico que emprega exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade profiláticas, né? Curativas, ou até mesmo paliativa, alívio de uma dor, ou para fim de diagnóstico. Então, se eu tenho um medicamento já que veio de origem vegetal, esse medicamento é chamado de medicamento fitoterápico, ok? Bom, ele é caracterizado pelos conhecimentos da sua eficácia e dos riscos de seu uso, assim como a reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Por exemplo, o que é os riscos de seu uso? Por exemplo, tem um chá de uma casca de aroeira com mel. O mel, ele é bom para inflamações no intestino, vamos supor. Mas o mel tem muito açúcar, né? Pode ser que tenha, por exemplo, uma pessoa diabética, ela não vai poder tomar essa garrafada, porque tem açúcar, tem mel, e aí, entendeu? Então, não é porque também é um medicamento natural que a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa reconhecer a eficácia, mas os riscos do seu uso. Então, é melhor procurar um farmacêutico, uma pessoa que conhece, ou fazer exames, vai no médico. Tem médico, gente, que já receita fitoterápicos, mas ele precisa saber se o cara tem glicemia alta, para ele receitar um medicamento, por exemplo, que tem muito açúcar. Aí ele não vai poder. Então, ele precisa saber como é que está o exame de sangue, né? Precisa pedir um exame de sangue, um exame de glicemia, enfim, para saber se os riscos que podem, né? O tipo de medicamento que ele pode receitar para evitar o risco de seu uso, ok? Por exemplo, que eu falei para vocês, o heparema aqui, ó, isso aqui é um medicamento fitoterápico, ó. Isso aqui é tirado do boldo, gente, né? É colocado um pouquinho de hortelã, que é porque o boldo muita gente que não gosta do gosto do boldo, né? Então coloca um pouquinho de hortelã, né? Mas também aqui, ó, o boldo aqui, né? O nome científico do boldo. E aí tá aqui, ó, isso aqui é vendido, você entra numa farmácia, você vai encontrar esse heparema aqui, né, tranquilamente. Então é um medicamento fitoterápico, ok? Naturete, que é um laxante fitoterápico, né? Ele é tirado de uma flor, de uma planta chamada Senna alexandrina, eu acho que e da cássia, né? São duas plantas. Então, contém aí extratos vegetais, é um medicamento fitoterápico, que é um laxante natural. Tem gente que toma aquele, esqueci o nome agora de um laxante aí que é clássico, né? Digo, vai fazer exames de colonoscopia, eles receitam, lactopurga, pronto. O lactopurga já é um laxante, né, que não vem de origem natural, mas se eu quiser um laxante fitoterápico, tá aqui, eu tenho um Naturete. Pessoas que têm problema com prisão de ventre, né? Tem dificuldade de evacuar, então pode ir na farmácia comprar aí assim, pode ir na farmácia conversar com o farmacêutico, porque vai que a pessoa é diabética, isso aqui já está dando a informação que é sem açúcar, tá vendo? Uma pessoa que tem diabetes já pode fazer o uso aqui desse medicamento. Então, mesmo sendo um fitoterápico natural, a gente precisa ter esses cuidados. E aí a maracujina que eu falei para vocês, né? Também, né, um calmante natural, né, um medicamento fitoterápico.
Se você não tiver lá na sua casa, né, um pé de maracujá para fazer lá a partir das folhas, né, enfim, fazer o chá, você pode ir na farmácia e comprar maracujina, né, um calmante natural aí, beleza? Temos aqui a jurema, né, que é uma planta, inclusive essa planta aqui ela é muito utilizada em rituais de candomblé, né, de Umbanda. Eles usam lá em... Eu não sei, porque eu nunca fui, né, mas assim, alguns rituais eles usam e as pessoas tomam antes de começar lá os rituais de Umbanda. Isso eu pesquisei na internet. Então, essa planta aqui produz uma substância chamada dimetiltriptamina, e essa substância ela tem sido assim muito estudada hoje. Por quê? Porque ela dá um efeito alucinógeno, né? Você fica aí meio letárgico com ela, né? Mas ela não causa dependência química, né? Então, os estudos têm avançado para estudos dessa substância aqui, contra a depressão, contra a própria dependência química, ansiedade, né? Só que ainda não é um fitoterápico. Inclusive, passou outro dia no Fantástico, né? Passou no Fantástico que algumas pessoas já até morreram, né? Porque essa substância ela não tem só na jurema. Ela também tem numa planta chamada ayahuasca, né? É uma planta lá no Amapá, não lembro se é em Roraima, enfim, que é uma tribo indígena, onde eles fazem um ritual da ayahuasca, que também tem o dimetiltriptamina, e já teve pessoas que já morreram, né, com o uso dessa substância. Então, precisa ter cuidado. Ela tem um efeito parecido aí com substâncias entorpecentes, mas ela tem a característica de não causar dependência química. Tanto é que ela é utilizada, né? Inclusive, eu li recentemente um artigo onde lá na Cracolândia, em São Paulo, eles estavam usando, né, essa substância, o chá dela, e as pessoas que começaram a tomar o chá, eles automaticamente foram perdendo o desejo de usar drogas, né, usar cocaína, crack, e algumas pessoas se curaram, inclusive, né, nesse artigo que eu li. Então, pode ser que mais para frente tenhamos um medicamento aí nas farmácias que, numa dosagem correta, né, tudo bem estudado, que não possa trazer consequências para a gente e que possa combater essa terrível doença dos dias atuais, que é a depressão. Muita gente, muitos jovens, muitos adolescentes, né, têm inclusive se suicidado, né, em função da depressão, ok? E aí, ó, para o nosso fórum da unidade 1, né, eu tenho esse artigo que vocês vão ler, né, e onde ele aborda o seguinte: saberes populares e ensino de ciências. Possibilidades, eu mostrei aqui uma possibilidade, que são os trabalhos com plantas, né, medicinais, né, onde você pode, a partir desse tema gerador, você pode trazer temas de ciências, né, para a sala de aula. Então, ó, nesse artigo que vocês vão ler, vai ser o artigo base para o Fórum Avaliativo da Unidade 1, vocês vão desenvolver propostas de ensino que possa servir de orientação a professores, realização de práticas pedagógicas que busquem a inter-relação entre os saberes populares e os saberes formais ensinados na escola, né? Essa inter-relação é muito importante, né? De como esses saberes populares e a ciência formal podem interagir. A partir da interdisciplinaridade efetiva entre os vários campos do saber, estudantes e professores, né, podem tornar-se conscientes e conhecedores, né, dessas interrelações entre ciência, cultura, tecnologia, ambiente, sociedade. Isso aí vai favorecer o desenvolvimento de uma visão holística do mundo, né? Essa que é a ideia. Por isso que a gente precisa trazer essas questões para dentro de sala de aula, não simplesmente colocar o que está no livro didático, aquela ciência lá já toda sistematizada, né, para a sala de aula. Então, esse é sobre este artigo que vocês vão ler e vão versar lá sobre o nosso fórum avaliativo, ok?
Encerrar aqui, né, uma frase de um pesquisador que eu conheci, já faleceu, o professor Otto. Cada planta tem centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Uma boa reflexão aqui, que o professor Otto, né, trouxe a química de produtos naturais aqui para o Brasil, né, uma pessoa sensacional. Então, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Como eu falei no início, eu prefiro esses momentos ao vivo com vocês. Espero que vocês tenham, né, compreendido bem. Estou aqui à disposição para qualquer eventuais dúvidas.